Eu queria primeiro perguntar para o Meira o que é ser prefeito de uma cidade como essa, onde, quando a gente morava aqui, havia uma disputa política muito acirrada, existia caminhões, existia forma de ganhar o eleitor com camiseta, tinha as musiquinhas, né? O homem de óculos, vem aí, você lembra, Meira? Tinha, na época, na última eleição, apesar da época da ditadura, aqui havia eleição democrática, né? Havia dois partidos, era a Arena e era representado pelo seu Nelson e pelo Nathaniel, que apelidaram, por causa de uma novela que tinha, de Saramandaia e Boli Boli. Você lembra disso? Então ele vai falar para a gente o que é ser prefeito hoje dessa cidade, se isso era o sonho dele. Era seu sonho, Meira? Rapaz, na verdade, eu não diria que era meu sonho, mas as coisas acontecem na vida da gente, né? E eu tive essa oportunidade de ser prefeito de Maikinique, que é a terra que eu nasci, inclusive, né? Nasci e me criei aqui, tá entendendo? Então a gente não traz, assim, o sonho de ser prefeito. Mas a gente que nasce num lugar, cresce naquele lugar, de repente a vida da gente se torna conhecida pelas pessoas. E aí aparece a participação na política e a oportunidade, né, de disputar o cargo. E essa oportunidade vem através do apoio de lideranças, de grupos, etc. E tal. Então eu não diria que foi um sonho, que eu tinha um sonho, mas é uma coisa que aconteceu na minha vida, como acontece naturalmente na vida de qualquer político. E você se referiu aí como é ser prefeito, o que é ser prefeito de Maikinique, e se referiu às campanhas. Na verdade, as campanhas elas continuam quase que da mesma forma, né? Tem os movimentos, tem os comícios, tem as caminhadas, tem os caminhões, né? Que levam as pessoas, tem as camisetas, etc. E tal. Mas o que tem mudado realmente é o eleitor. O eleitor hoje ele é mais consciente e a cada eleição que passa, a cada ano que passa, ele se torna mais consciente, e tem mais convicção do valor do seu voto e ele escolhe melhor os candidatos. A gente ainda está longe de alcançar essa consciência geral, né, para poder se fazer melhor a escolha, mas eu acho que a cada eleição que passa o eleitor escolhe melhor e está colocando nas funções pessoas com mais capacidade e que realmente têm vontade política de fazer as coisas. Você está no PFL, né? Eu diria o seguinte: antigamente havia aqui o Arena e o Partido da Posição do Governo. Por que PFL? É PFL porque eu, quando fui prefeito a primeira vez, eu fui eleito pelo PDS. E o PFL foi um partido criado desde que o PFL praticamente foi extinto, porque houve uma divisão muito grande dentro do PDS. Né? E aí foi criado o PFL e nós que éramos do PDS acompanhamos as lideranças do Estado da Bahia que na época fizeram essa opção pelo PFL. Mas eu lhe confesso que, na verdade, o partido político, da forma que é praticada a política no Brasil, o partido político ele é apenas o meio pelo qual o político pode pleitear os cargos, né, disputar uma eleição, porque sem partido ele não pode disputar. Mas eu lhe confesso que as minhas convicções elas são minhas e o meu objetivo é trabalhar, atender às necessidades maiores do povo, independente mesmo, eu lhe confesso, de uma orientação doutrinária do partido, certo? Então a minha visão é, é procurar entender as necessidades da população e dentro disso aí a gente esforçar para poder fazer o possível para amenizar, quando não resolver os problemas, mas pelo menos amenizar os problemas mais imediatos e mais urgentes da população de Maikinique. Você, aqui na cidade, sempre tem envolvido com a área de saúde. Como é que está essa área aqui hoje, que já que você já está sendo prefeito da cidade? Veja bem, o problema de saúde no Brasil é do conhecimento de todos, que é realmente uma área muito carente. Nós temos muitas dificuldades no setor de saúde.
E graças a Deus, nesta particularidade, Mike Nick está muito bem servido. Eu acho que nós podemos até nos orgulhar disso, né? Do atendimento de saúde que é dado à população de Mike Nick. Você pode fazer aí um levantamento da opinião pública e que você vai encontrar realmente um posicionamento da população muito favorável a esse respeito, porque a gente tem esforçado bastante. Mike Nick dispõe de um hospital com 2 médicos, né? A maioria dos casos surgidos aqui são resolvidos aqui, e quando as pessoas precisam ser transferidas para outras localidades, conta com o nosso apoio, com a nossa assistência, e acompanhamos o andamento do doente até que ele alcance o objetivo dele, que é a cura da sua doença. Então, o setor de saúde de Mike Nick, eu lhe confesso que nós nos orgulhamos do seu funcionamento, que funciona muito bem. Sobre a cidade, qual a população de Maikinique? Olha, o município de Mike Nick seguramente tem pouco mais de 10 mil habitantes, mas na sede, na zona rural, certo? Mas pelo censo, pelo último recenseamento feito em 1991, Mike Nick tem uma população, se não me falha a memória, de 7.781 habitantes, parece-me. E desse total, mais da metade está na sede do município, ficando o restante no povoado de Pouso Alegre, na zona rural. Quantas igrejas? Igrejas, tem 3 igrejas, né? A igreja católica, a igreja batista e a Assembleia de Deus, e tem também membros da igreja Deus é Amor. Quantas pessoas de nível superior? Pais são poucos, né? Pessoas de nível superior são poucos, porque aqueles que alcançam, que têm a oportunidade de concluir um curso superior, normalmente não ficam aqui em Mike Nick, porque não tem mercado de trabalho, né? Então eles optam em sair para outras cidades maiores e tal. Então, de nível superior, mesmo aqui morando na cidade, tem poucas pessoas. Tipo de segurança, por exemplo. Cidade, qual é a incidência que há de ocorrência policial? Veja, o efetivo policial de Mike Nick é pequeno, mas isso é porque também, graças a Deus, a nossa cidade é uma cidade de povo bom, povo ordeiro, e que não exige que se reforce o policiamento da cidade, entendeu? Então o efetivo é pequeno, mas porque também a população é muito ordeira e não há necessidade de repressão. Os casos de violência, quando ocorreram aqui, se ocorreram na sua gestão, eles foram resolvidos aqui mesmo ou existe um tribunal fora onde você acompanha os casos? Não, tem a delegacia de polícia, né? Com um delegado, tem um comandante de destacamento, o cabo Neto, tem 2 soldados. Ou melhor, no momento só temos um soldado, que é João, filho daqui de Mike Nick. E os casos que normalmente acontece, alguma vez por outra que acontece o problema, porque não deixa de, né? Sempre acontece, mas 90% são resolvidos aqui mesmo, a nível de delegacia de polícia, né? Aí, quando é um problema mais grave, o inquérito é caminhado para o juiz, né, na comarca de Macarani, e aí é resolvido por lá. Mas 90% dos problemas que surgem aqui, dos problemas policiais que surgem aqui, é resolvido por aqui mesmo. Festa tradicional, o que tem? Quem não conhece a cidade, eu tive a oportunidade, já, como vocês viram, em várias imagens, muita coisa boa, muita coisa interessante. Além da calma, teve também o mini clube ali, com música ao vivo, com a bateria ali já em fase bem modernista, né? Porque está com percussão tudo sintetizada, não precisa nem o cara carregar aquele monte de instrumento e produz um som excelente. O que tem de festa tradicional da cidade? Nós temos no mês de junho, né? É a festa tradicional já de todo o Nordeste brasileiro, que é o São João. E Mike Nick sempre tem comemorado o São João de uma maneira regular. Anos melhores, anos de acordo a dificuldade de cada ano, você ou faz uma festa melhor, ou uma festa maior, uma festa menor, etc. Mas sempre se comemora. Tem também o aniversário da cidade, que é feito no mês de julho, e no mês de outubro, que tem também uma festa que está se tornando tradicional, que é a festa do vaqueiro, que ainda na minha administração a gente não teve a oportunidade de fazer, porque eu quis investir na infraestrutura do parque,
da pista dos vaqueiros, e é uma obra grande, e tem nos consumido muito tempo, muito dinheiro e tal, mas eu acredito que esse ano a pista estará concluída e no mês de outubro nós vamos fazer a festa. E falando-se de festa, nós construímos inclusive um largo em frente ao ginásio, à Escola Normal Nathaniel Silveira, que fica ali na rua Luiz Rodrigues Silva. Tem uma praça lá e nós fizemos um largo ali que já ficou destinado para festejos públicos, né? Inclusive ano passado nós fizemos lá o aniversário da cidade, que tem o nome de Semana Cultural. Fizemos lá e foi um sucesso total. Então nós inclusive vamos melhorar a infraestrutura da praça, já vamos tem um palco, nós vamos crescer o palco, fazer a cobertura, vamos fazer uns sanitários também para melhor comodidade das pessoas que vêm participar da festa. E são essas 3 festas as festas principais da cidade: São João, o aniversário no mês de julho e a festa do vaqueiro no mês de outubro. Quando você tem que aprovar um orçamento do município, fatalmente você se esbarra na Câmara Municipal. Você tem enfrentado isso aqui com vereadores, oposição, alguma coisa? Não tem problema, mesmo porque a Câmara de Vereadores ela comunga conosco os mesmos objetivos, tem os mesmos interesses, que é o bem-estar e o desenvolvimento de Maikinique, e o bem-estar da população e o desenvolvimento de Maikinique. Então, eu tenho uma Câmara de Vereadores aqui composta de 9 vereadores, e todos esses 9 vereadores têm nos ajudado na nossa administração e não têm colocado assim nenhum obstáculo que impeça a gente de desenvolver o trabalho. Muito pelo contrário, eles têm colaborado e ajudado muito, tanto que as conquistas da nossa administração são também divididas com a Câmara de Vereadores, que tem participado conosco de maneira decisiva. Quando a gente fala em vereador, a gente sempre pensa nas pessoas mais conhecidas. As pessoas normalmente são as mais carismáticas da cidade por algum motivo, né? Qual o vereador mais votado na última eleição? O vereador mais votado na última eleição foi Zé Beré. José Soares de Oliveira, conhecido por Zé Beré. Pessoa muito boa e que já por 2 vezes que ele é vereador. Primeira vez ele foi também o mais votado. Na primeira vez que ele foi candidato, ele só perdeu para o seu Erosino, que era vereador lá do distrito, mas aqui na sede foi o mais votado, e agora ele ficou uma legislatura sem ser candidato, não foi candidato, e agora ele voltou e novamente foi o mais votado dos 9. Por ter prefeito, ter vereador, de que vive a cidade? A cidade Maikinique é um município voltado essencialmente para a pecuária, né? Então a sobrevivência maior do município baseia-se justamente na pecuária, é onde emprega a maior parte da mão de obra. A gente vê, por exemplo, a gente teve um período de seca aqui na região muito longo, e a população ficou desempregada na cidade porque quem absorve a mão de obra aqui é justamente o trabalho da pecuária, são as fazendas, né? Então, basicamente, a economia do município é da pecuária de leite. Tem um posto de Leite Glória aqui que chegou a receber até 36 mil litros de leite por dia. E além disso tem um comércio, né, pequeno, tem uma Minebra, que é uma indústria de mineração do grafite, que deve ter hoje aproximadamente 100, oferece aproximadamente 100 empregos diretos, né? Tem a prefeitura, que é a maior empresa da cidade, com mais de 200 funcionários, e mais o comércio, que é pequeno. Mas essencialmente a economia do município se baseia na pecuária do leite. Falar em emprego, você emprega parente? Não, mesmo porque minha família é muito pequena, eu inclusive não tenho irmãos, né? E minha família é muito pequena, e os parentes que eu tenho na prefeitura, eles já trabalhavam na prefeitura já há muito tempo, e são poucos, eu acho que não passa de 2 a 3. Um pouco do prefeito, do Meira. Qual a sua idade, Meira? Eu tenho 38 anos. Casado? E 2 filhos. Casado e 2 filhos. Time de futebol. Eu gosto do Santos Futebol Clube. Ainda? É. E agora a gente queria saber, do Meira, qual que é o principal projeto que ele tem para Maikinique, ainda na sua gestão, se ele pretende ser prefeito novamente, o que ele quer em Maikinique que ainda não tem? Não, meu projeto para Maikinique nesse final já caminhando para o final do meu governo, é concluir as obras que a gente tem
iniciadas, certo? Que é, por exemplo, a pista do Vaqueiro, a conclusão do muro do campo de futebol e construção dos vestiários, conclusão da ampliação do hospital e construção de uma feira coberta, que seria uma central de abastecimento, recuperação de escolas e um programa que eu vou continuar, que eu vou dar andamento e vou fazer até o último dia do meu governo. Vai ter alguém trabalhando na construção de habitações para famílias carentes. É um projeto que eu denominei Morar Bem. A gente não está prometendo à população, as pessoas não procuram. Eu não prometo porque eu não sei quantas eu vou poder fazer, mas eu afirmo e asseguro à população, a todos aqueles que me procuram, de que é um serviço que a gente começou, está em andamento, a gente vai continuar até o final do governo, mesmo porque é uma coisa necessária, é uma obra social muito importante e a gente está melhorando, inclusive, o aspecto visual da cidade e dando uma condição digna de moradia para as famílias carentes. E o projeto se chama Morar Bem e o objetivo é derrubar aquelas casas que não oferecem condição de moradia e construir no local uma casa nova, decente. Inclusive, a minha preocupação não é quantidade, é qualidade. Porque as casas que a gente tem feito para as pessoas, qualquer um de nós pode morar dignamente. Qual o orçamento previsto para a construção dessa casa e qual o orçamento da cidade? Quanto você pode gastar? Rapaz, Maikinique está entre os 25 municípios mais pobres da Bahia. A Bahia tem 415 municípios, então tem 390 municípios na Bahia que arrecada mais do que Maikinique. Então a receita mensal de Maikinique, para você ter uma ideia, hoje mesmo eu estava conversando aqui com dois vereadores que estiveram em minha casa, Adilson e Fabrício, e eu disse a eles que de janeiro até abril a média da receita será em torno de R$ 70.000 por mês. Isso aí é para você pagar a folha de pagamento, manter o funcionamento da máquina administrativa e fazer investimento. Então, na verdade, a gente trabalha aqui em Maikinique muito mais com vontade do que propriamente com dinheiro. Então, tudo aquilo que a gente faz aqui é mais pelo desejo de fazer, a vontade de fazer, e aí parece que o dinheiro vai e se multiplica. Porque, na verdade, você com R$ 70.000 para tomar conta de uma comunidade com 10 mil habitantes, só mesmo milagre. Milagre a gente não sabe fazer, mas a gente esforça e procura aplicar da melhor maneira possível o dinheiro e acaba dando alguns resultados